Sabe aquela história de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, transformar a gente em escravos e a gente vai ter que lutar contra robôs gigantes? Pois é, talvez a gente deva se preocupar mais com ela classificando a gente como gorila, mandando a gente comer pedra ou simplesmente pirando de vez. Sim, a IA, essa tecnologia que promete revolucionar nossas vidas, também tem seus momentos de bug e uns erros que são de chorar, de rir ou de medo. Hoje a gente vai mergulhar no mundo dos absurdos da IA e ver que no final das contas ela é mais atrapalhada do que a gente imagina. Preparados para ter a mente explodida? Eu sou a Nath Dantas e você tá na playlist Só Pra Curioso aqui no Universo Plural. Então já vai deixando seu like, vai, por favor, senão a IA vai te pegar à noite, hein? Para começar essa lista de bolas fora, vamos falar primeiro do que talvez foi o pior de todos, o caso Gorila do Google Fotos. Em 2015, o Google, todo pimpão ali, com a sua IA super inteligente, lançou um recurso que organizava suas fotos automaticamente. Eu adoro, inclusive. Fica muito mais fácil encontrar as fotos de uma amiga que está fazendo aniversário, por exemplo, já que ele detecta o rosto da pessoa que aparece com mais frequência na sua galeria e a classifica pelo nome. Tudo lindo, né? Até que um usuário negro percebeu que o aplicativo tinha marcado ele e uma amiga como gorilas. É sério, a IA, que deveria ser super inteligente, simplesmente não conseguiu diferenciar pessoas negras de primatas, o que gerou um problemão gigantesco para a empresa, obviamente. O Google pediu desculpas, claro, e prometeu corrigir, mas até hoje, para evitar a gafe, o Google Fotos simplesmente parou de reconhecer gorilas. Isso mostra que, por mais avançada que seja, a IA ainda reflete os vieses de dados que ela é treinada. E se ela não vê diversidade, ela erra feio. E falando de erros, lembra daquele caso do carro autônomo da Uber que atropelou e matou uma pessoa em 2018? Não? Então eu vou te contar. A Elaine Herzberg estava atravessando a rua à noite, fora da faixa de pedestre e com uma bicicleta na mão. O carro, que estava em modo autônomo, simplesmente não a reconheceu como um ser humano a tempo de frear. A IA do carro detectou um objeto, mas não conseguiu classificar como pedestre, até ser tarde demais. O sistema de segurança, que deveria ter acionado o freio de emergência, também falhou. E a motorista, que estava no banco do motorista, estava distraída ali olhando o celular. Resultado, a primeira morte de um pedestre por um carro autônomo. Um erro trágico que nos faz pensar: será que a gente está pronto mesmo para entregar o volante para as máquinas? Mas a IA não erra só por não ver direito ou por ser preconceituosa. Às vezes ela simplesmente desobedece. No Japão, uma empresa chamada Sakana AI, será que dá para confiar numa empresa dessa? Desenvolveu um sistema de IA chamado The AI Scientist, que deveria ajudar as pesquisas científicas. Tudo ia bem, até que a IA começou a fazer umas coisas estranhas. Ela simplesmente alterou o próprio código para estender o tempo de execução das tarefas. Tipo um adolescente, sabe, que burla o horário de dormir para ficar mais tempo no videogame. Os cientistas ficaram de cabelo em pé. Não é que a IA saiu do controle? Não no sentido de querer dominar o mundo ainda, mas ela encontrou uma forma de contornar as regras que os humanos impuseram. E isso, gente, é muito sério. Imagina só se ela começa a fazer isso em grande escala, tipo, eu vou otimizar essa usina nuclear aqui, só que do meu jeito. Medo, né? E se você aí não se convenceu ainda de que a IA não é cegamente confiável, aí vai mais uma. Não é de hoje que os usuários relatam alucinações da IA. Não, a IA não tá filmando e vendo doentes. Alucinação é o termo técnico para quando a IA simplesmente inventa coisas, cria coisas que não existem e gera imagens completamente bizarras. Tipo, você pede para ela criar uma imagem de um gato fofinho e ela vai e te entrega um monstro de 8 patas e 3 olhos. Ou você pergunta uma receita e ela te dá uma salada de pedras, por exemplo, ou uma sopa de pregos, imagina só. E todos esses exemplos foram reais, tá? Inclusive aconteceu com o falecido Google Bart, que hoje é o Gemini. E na época inventou um fato sobre o telescópio James Webb que deu o que falar.
E acontece com vários modelos de IA generativa. Isso mostra que por mais que a IA seja boa em gerar conteúdos, ela não tem aquele senso crítico humano, sabe? Pra saber o que faz sentido e o que é pura viagem. E isso é um problema sério, gente. Ainda mais se tratando de informação. Depois de ver a IA dando essas bolas fora épicas, a gente começa a se perguntar: será que essa tal de inteligência artificial, além de pifar de vez em quando, tá nos deixando meio burros? Calma que a gente não vai virar um zumbi sem cérebro, a não ser que a IA queira, né? Mas a verdade é que a nossa dependência crescente da IA pode estar atrofiando algumas habilidades importantes. Pensa comigo, pra que se esforçar pra pensar, pesquisar ou até mesmo escrever um texto se a IA faz tudo isso pra você em segundos? É a famosa preguiça mental que a gente adora. E estudos já mostram que o uso excessivo da IA pode sim reduzir nossa capacidade de pensamento crítico e de resolver problemas por conta própria. É como usar a calculadora para fazer, 2 mais 2. Você até chega no resultado, mas não exercita o cérebro. E o pior é que a gente está aceitando tudo que a IA fala como verdade absoluta. Sabia que somente 8% das pessoas checam o que a IA diz? 8%, gente! Isso é confiar num amigo que jura que viu um ET no quintal e nem pedir uma foto. A IA, por mais inteligente que seja, não é infalível. Ela pode alucinar, pode ter vieses de dados de treinamento e pode simplesmente replicar informações erradas que ela encontrou pela internet. E quando a gente não checa, a gente vira um propagador de desinformação. Já pensou a IA te dando uma receita de bolo com veneno? E você, sem questionar, vai lá e faz? É um perigo real, galera. A gente precisa ser mais esperto que a máquina, ou pelo menos, ter um pouquinho mais de senso crítico. Se você deixa a IA fazer todo o trabalho, qual vai ser o seu diferencial para uma outra pessoa que também usa a IA? E mesmo com todas essas imperfeições, a IA já tá fazendo o trabalho de muita gente. Segundo a lista da Forbes de profissões que vão desaparecer por conta da IA em muitas áreas como atendimento ao cliente, análise de dados e até mesmo copyright e programação. A IA tá dominando. E sim, ameaçando o emprego de uma galera que não tá se atualizando. Mas calma, que não é o fim do mundo, né? A ideia não é que a gente seja substituído, mas que a gente se adapte. A IA é uma ferramenta e quem souber usar essa ferramenta ao seu favor vai sair muito na frente. Em vez de se preocupar em ser substituído, que tal pensar em como a IA pode te ajudar a ser melhor no que você faz, sabe? Ou quem sabe descobrir uma nova profissão que nem existe ainda. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a gente não pode ficar aqui parado esperando a IA dar um chute na bunda, né? Agora a gente vai falar da parte que dá um friozinho na barriga, que é o mito de que a IA vai dominar o mundo. Sim, porque não tem como falar de inteligência artificial sem pensar na Skynet, no Exterminador do Futuro e em robôs com lasers nos olhos. E quem mais adora alimentar essa teoria do caos? Ele mesmo, o nosso querido Elon Musk. O cara que quer nos levar para Marte e implantar chips no nosso cérebro vive alertando sobre o perigo da IA e o risco do extermínio da humanidade. Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que por trás do alarmismo existe uma preocupação real de cientistas e especialistas. Um dos maiores medos é o problema do alinhamento, que foi abordado pelo canal Ciência Todo Dia de uma forma mais detalhada, mas para quem não assistiu esse vídeo eu vou explicar aqui. Imagina que você pede para uma IA super poderosa aumentar a produção de clipes de papel o máximo possível. Parece inofensivo, né? Mas se essa IA for realmente inteligente e não estiver alinhada com os valores humanos, ela pode decidir que, para produzir o máximo de clipes, ela precisa transformar toda a matéria do universo em clipes de papel, incluindo você, sua casa, o planeta, tudo. Assustador, né? É um exemplo extremo, é claro, mas ela ilustra o perigo de uma IA que busca um objetivo de forma tão eficiente que ignora qualquer outra coisa. Ela não é má, ela é só focada demais. E isso é o que realmente tira o sono dos especialistas. Não é uma IA que nos odeia, mas uma IA que não se importa com a gente, porque ela foi programada para seguir outro objetivo. Por isso, mesmo que tenham sido implantadas regras para a máquina, elas acabam entrando em contradição uma hora. E todos os cenários acabam em desastre. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, já existem casos de IA que aprenderam a mentir
ou então enganar pessoas. Em alguns experimentos, a IA, para atingir um objetivo, encontrou formas de manipular informações ou esconder suas intenções. Isso levanta uma questão importante. Se a IA pode ser tão boa em nos enganar, como que a gente vai saber se estamos interagindo com uma máquina ou com um ser humano? E como que a gente vai confiar nas informações que ela nos dá? O futuro promete ser interessante, para dizer o mínimo. E aí, depois de toda essa viagem pelos absurdos, erros e medos da inteligência artificial, a gente chega à pergunta que não quer calar. A IA veio para nos ajudar ou para nos substituir? Bom, a resposta, como quase tudo na vida, não é simplesmente um sim ou um não. A IA é uma ferramenta poderosa, capaz de feitos incríveis, de nos ajudar em tarefas complexas e até mesmo criar coisas que a gente nunca imaginou. Mas, como toda ferramenta, ela também tem suas falhas, seus momentos de pane e sim, seus micos, que nos fazem questionar o futuro. E quando o assunto é produção de conteúdo, você sabe, né? Cada vez mais a IA tá dominando o conteúdo na internet. Porque é fácil, mais barato e muitas vezes mais impressionante do que o conteúdo apresentado por um ser humano, como esse vídeo que você está assistindo agora. Então, se você quer ajudar a gente a manter nossos empregos e continuarmos aparecendo por aqui, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar essa pobre humaninha que vos fala. A gente se vê na próxima e que a IA esteja com você, mas com moderação. Tchau!